gente, eu sou a Tati e bem-vindos a mais um vídeo. É um pouco estranho pra mim, deve ser estranho pra você, porque você tá se perguntando o que essa menina tá fazendo na minha caixa de inscrição. Eu não me lembro de ter me inscrito nesse canal. Talvez seja porque o último vídeo que eu postei foi o que há 4 anos. Então, nesses últimos tempos, eu venho assistindo esses vídeos que eu postei, né? Os meus vídeos do canal. E meio que me deu uma saudade de voltar a fazer vídeo. Eu me sinto leitora novamente também. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo desse vídeo. E assistindo, né, os vídeos antigos, eu cheguei à conclusão de que esse canal é uma cápsula do tempo, porque às vezes eu assisto as resenhas dos livros que eu li para saber como eu me sentia. Eu ainda escrevo resenhas, mas assistir é diferente, falar sobre o que você achou de um livro. E querendo ou não, é uma forma de documentar esse processo de leitura. Então, assistindo, eu fiquei com muita vontade de voltar. Talvez eu poste só esse vídeo, talvez eu continue postando. Quem sabe, né? Não sabemos, mas no momento eu quis voltar com o canal. Então, oi, se você é novo aqui, eu sou a Tati. E se você ainda é inscrito no canal, muito obrigada por continuar inscrito aqui. Espero que você continue assistindo os vídeos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas leituras do ano de 2024, né? Então, como eu disse, esse ano parece que agora eu estou com esse sentimento, eu voltei a querer ler novamente, porque eu tava meio sem vontade, foi por isso que eu parei com o canal, porque enfim, né, se eu não tô lendo, eu não tenho sobre o que falar aqui, e aí ficou uma coisa de, eu tenho que ler porque eu preciso fazer vídeo, e aí virou aquela coisa de pressão, então eu meio que desanimei mais ainda. Bom, mas agora que eu voltei no meu ritmo de leitura, eu acho não tanto quanto eu costumava ler antes, mas pelo menos a vontade de ler está presente em mim. A ressaca literária, acho que de, 3 anos, finalmente passou. Mas eu quero falar sobre os livros que eu li esse ano. No total eu li 20 livros até agora. Na verdade eu tô gravando esse livro em agosto, né, os livros que eu li até agosto, porque eu ia fazer julho, mas eu falei assim, já vamos falar de tudo. Pra esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou ficar falando da sinopse, eu já vou direto no que eu achei. E aí se você tiver interesse, né, de ler pelos meus comentários e enfim, você pode dar uma procuradinha, eu vou deixar meu Goodreads aqui também linkado, porque aí tem lá a lista de todos os livros que eu vou falar aqui e a minha resenha completa também deles, que eu sempre escrevo as resenhas lá no Goodreads, inclusive vou usar essas resenhas pra me ajudar um pouquinho a lembrar e tudo mais. O primeiro livro que eu li esse ano foi Absolutamente Romântico, da Lyssa Kay Adams. Esse livro eu comprei ele em 2022, em uma sessão de autógrafos com a autora, mas acabei não lendo, não tava na vibe, enfim, né, eu tava no meu momento odeio ler, então acabei não lendo ele. Li esse ano, acabei dando 2 estrelas pro livro, confesso que eu não gostei tanto quanto os outros 2 primeiros, o primeiro livro ainda é o meu favorito. Eu gostei do segundo, mas esse terceiro não me conquistou. É um casamento por conveniência, então eu esperava que eu fosse amar, né, porque qualquer coisa que tem casamento por conveniência, namoro por conveniência, eu amo, mas esse não me convenceu. Eu lembro de achar que foi mais uma sensação de, tipo, nada tá acontecendo aqui, eles tiveram um problema de um mal entendido aí nesse relacionamento, e que se eles tivessem realmente sentado e conversado, o livro teria tido o quê? 50 páginas, já teria sido tudo resolvido. Tem todo um plot de máfia por trás e que vai ser resolvido assim no final do livro com um plot twist de um sequestro e, enfim, tudo se resolve e aí o casal fica junto. Eu achei mais ou menos, e o que eu amo nesses livros é o clube do livro dos homens. Eu acho muito engraçado a amizade deles e as conversas por WhatsApp. Tem umas cenas que, assim, me rendem, assim, risadas. E eu gosto muito de ler, acho super divertido, mas confesso que o romance desse não me convenceu. Depois eu li Arlindo, e esse também eu comprei, acho que na última Bienal, em 2022 também, lendo, né, a minha tibiara aí comprada em 2022 que eu nunca cheguei a ler. Mas o Arlindo eu não sei também porque que eu enrolei pra ler, mas é muito fofinha as ilustrações, visualmente muito atrativo, aquelas cores vibrantes. Eu gosto muito, e eu já falei aqui no canal, em um vídeo que eu fiz sobre HQs, que eu admiro muito quem sabe desenhar, porque eu sou péssima em desenho, então eu queria ter essa habilidade. Eu amei as ilustrações, amei as histórias, a história, né, no caso. A única coisa que pra mim foi muito difícil, tem uma parte que eu lembro que eles estão trocando um bilhetinho, e aí eles têm tipo um código
que eles escrevem, né, naquele código, e aí na primeira página tava ok, porque aí tinha lá o equivalente a cada letra. Lá no final eu tinha que ficar voltando, indo voltando, pra tentar descobrir o que tava acontecendo. Isso é a única coisa que eu lembro, assim, de fritar minha cabeça pra entender. Mas eu amei a história, vi que vai ter uma adaptação. Eu vi em algum lugar falando isso, agora não sei se é uma notícia realmente real, mas se tiver, eu super vou assistir porque eu acho os traços da ilustradora muito, muito, muito bonitos. Depois eu li Fisgados pelo Amor, é o segundo livro das irmãs Bling? Acho que é Bling, isso. Eu li o primeiro, aconteceu naquele verão, comprei na última Bienal também, esse daqui comprei agora nesse ano mesmo. Comprei porque eu acho as capas desses livros muito fofinhas e queria ter os dois na minha estante. Foi basicamente isso porque eu não gostei muito do primeiro. Eu falei assim, bom, já que tem só dois, eu vou ler o segundo. Não gostei do segundo, gostei menos do que o primeiro. Eu acho que a personagem desse é a Piper, ou a Piper é o do outro livro. Enfim, eu achei a personagem principal, assim como a do outro livro, um pouco infantilizada. E esse livro tem um tema muito forte de música. E eu não gosto quando tem muita referência de coisas fora, de coisas do mundo real, né? No caso aqui, de música. Eu não gosto porque às vezes eu não conheço a música e aí, tipo, eu não vou entender, vai ficar perdido aquela referência ali pra mim. E aí toda aquela coisa de que, a minha vida em torno de uma playlist. Então eu tenho uma playlist pra tudo. E aí menciona as playlists, essas músicas, eu fico assim, eu não conheço. E o que eu vou entender disso, né? O que isso quer dizer pra mim? Então, e como era muito presente mesmo, né? Porque o sonho da personagem é trabalhar com trilha sonora de filme. Então, foi muito presente. O casal, pra mim, meio sem sal, também não tava tão investida na história. Eu dei uma estrela pra esse livro, eu não curti mesmo, achei os personagens muito superficiais, fica um pouco infantilizado. E eu não sei, mas eu já vi várias pessoas falando que os livros da Tessa Bailey são assim, então talvez os livros dela não são pra mim. E aí, é nesse momento do ano que virou a chavinha, que eu voltei a gostar de ler novamente. Porque se a gente analisar as leituras até agora, tirando o Arlindo, eu não gostei muito de nada que eu tinha lido, né? Aí eu falei assim, não, o que tá acontecendo, né? Será que eu já li todos os livros bons e não existe mais livro que vá me cativar? Não é possível, porque eu nem li tanto assim. Aí eu com a minha amiga, a gente tava no projeto ano passado de ler Uma Vida Pequena, né? E não rolou ano passado, e aí a gente falou, a gente tava muito intimidada, né? A gente tava intimidada pelo tamanho do livro. E aí a gente falou assim, não, vamos ler Uma Vida Pequena, nem que seja 10 páginas por dia. Começamos de 10 em 10 páginas, e aí o que aconteceu? O começo pra mim foi muito difícil, porque a escrita da autora é muito diferente de tudo que eu já tinha lido. Então, ela dá uma volta inteira pra chegar na onde ela queria. Então ela poderia ter ido simplesmente ao assunto, não. Ela conta tudo pro final do capítulo ser o que realmente ela queria ter falado lá no começo. Eu sempre achei que eu seria mais forte do que todo mundo, que ficava chorando, falando assim, a pessoa tá chorando só porque é pra vlog, né? E tem essa obrigação de chorar, nem deve ser tão triste assim. Foi muito triste. Principalmente porque eu me apeguei a esse personagem em particular. Na verdade, eu me apeguei a todos os personagens, porque aí chega no final, ele vai contando o que aconteceu com todos. E no final, assim, eu realmente perdi tudo. A minha amiga, ela não teve a mesma experiência, ela ficou meio chocada com tudo que aconteceu. E isso aconteceu comigo também, porque nas cenas do Jude, né, na história do Jude, na verdade, eu não conseguia chorar, porque eu tava mais assim, brava, irritada e revoltada, chocada com tudo que tava acontecendo. Então, meio que eu não conseguia nem. Eu só lia. E foi quando aí teve essas outras questões com esses outros personagens que aí eu fiquei bem mal. E o final, né? O final é muito triste. Eu chorei horrores. No final eu tava em chamada de vídeo com a minha amiga assim, que triste. E eu lá, que triste. Então eu fiquei muito apegada aos personagens. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, porque eu confesso que eu também concordo com isso que a minha amiga falou, que assim, meu, tudo isso acontecer com o Jude, não tinha uma pessoa na vida inteira dele que pudesse ter ajudado ele, sabe? Nos hospitais que ele ia, tipo, nunca ninguém ajudou, sabe, esse menino, a não ser, né, depois que ele encontra a Ana, e
Enfim, mas tipo, até esse momento, nos 16 anos da vida dele, nunca ter uma alma boa ali pra ajudar essa criança. Então, meio que perde a verossimilhança pra mim da história, mas eu amei, não sei se posso falar que amei uma história dessa, mas amei como ela foi escrita e eu recomendo, mas eu não recomendo, porque eu acho que é uma experiência que todo mundo deve passar, que é ler Uma Vida Pequena, mas também saiba que é uma história, assim, horrível. É uma história muito ruim no quesito de acontecimentos, né? O que acontece na vida desses personagens e enfim, mas foi aí que eu acho que a sensação de saber que agora eu pertenço aos leitores me fez querer voltar a ser leitora de novo. Depois, ainda com essa minha amiga, a gente leu também O Morro dos Ventos Uivantes. Esse era um livro que eu sempre quis ler, porque todo mundo que assiste romance sabe que em alguma história, pelo menos uma vez, você já ouviu os personagens se comparando ao Heathcliff e a Cathy. Sempre. Sempre tem aquela frase de não importa do que as nossas almas sejam feitas, a minha e a dela são a mesma coisa, alguma coisa assim. Toda vez. Então a gente se propôs a ler, eu tava numa ressaca do Uma Vida Pequena, eu comecei a ler outros livros, nada tava indo, a gente voltou no 10 páginas por dia. E esse aconteceu a mesma coisa. Eu comecei num ritmo mais lento, porque clássico sempre tem esse problema, né? E aí depois que eu gostei da história, eu terminei tipo, o livro inteiro em uma noite. Eu amei também, na medida do possível, de falar que gostou dessa história, porque eu achei todos os personagens odiáveis. Algumas coisas que aconteciam assim, eu falava, meu Deus. E me questiono as pessoas que se comparam ao Heathcliff e a Cathy, que eles estão querendo dizer aí com o romance, né? Porque é um romance meio dark que eles têm ali acontecendo, né? O que eu amei nesse livro e que eu amo em livros é narrador não confiável. E a Sally Dean, nesse livro, que é a empregada da casa, que tá contando todos esses acontecimentos, pra mim, ela é nada confiável. E era muito legal ler a história pensando que a gente tá vendo isso pelo ponto de vista dela, né? O que ela tá contando. Se foi realmente isso que aconteceu, eu não sei. Foi o melhor clássico que eu já li. Eu amei, amei, amei. Recomendo que as pessoas leiam, mas acredito que não seja pra todo mundo. E foi o único clássico, assim, que eu lembro de ler porque eu realmente quis e gostar, porque eu realmente, assim, nunca tinha visto tanta gente falando sobre ele. Eu sabia que era, tipo, o clássico e tal, mas não fui influenciada, sabe? Então eu realmente gostei da leitura, gostei dos personagens não, né? Porque como eu disse, é meio complicado. Mas foi uma experiência, assim, que eu nunca tive com nenhum livro clássico. E aí, seguindo essa onda dos livros clássicos, eu tinha lido Morro dos Ventos Uivantes, li Uma Vida Pequena, que era uma coisa mais adulta e tal. Falei assim, bom, talvez agora esse seja o nicho literário que eu gosto de ler. Então, peguei e fui ler 1984, né? O livro que foi escrito por causa do Big Brother. Brincadeira. O livro que o Big Brother se inspirou, né? E eu sempre via todo mundo falando desse livro, que todo mundo amava. E eu li Revolução dos Bichos há muitos anos. Não gostei, mas eu acho que eu não era madura o suficiente pra entender o que tava rolando ali e pra entender o livro. Então eu não posso julgar o livro. Eu não sei se eu lesse hoje também, depois de ler 1984. Enfim, não sei se mudou alguma coisa em mim. Mas eu li 1984, eu não curti. Eu gostei muito no começo, que tava ali apresentando o que tava acontecendo. Ele é dividido em 3 partes, né? A parte 2 pra mim foi assim, horrível de ler, achei muito chato, eu queria pular tudo. E aí eu olhava os capítulos assim, eu via que era tipo a mesma coisa, não era história, era só explicação. E, nossa, pra mim foi assim, um pesadelo. A terceira parte foi a melhor, que é quando tudo começa a acontecer, tudo acontece e enfim, eu gostei de ter lido e finalmente também pertencer. Tipo, se alguém um dia falar sobre esse livro, eu posso comentar. Mas não é um tipo de livro que eu gosto e as minhas avaliações, elas são na minha vibe. Eu gostei do livro,
a leitura foi legal, ok, não vou ficar analisando, né, temas e, enfim, não, é por gosto mesmo, tá? Então, pra esse eu dei 1,5 estrelas. Eu não foi o meu gosto, assim, eu não curti muito. Depois eu li Um de Nós Está Mentindo, eu li esse livro porque eu queria muito assistir a série da Netflix, e falei assim, eu tinha lido o Manual de Assassinato para Boas Garotas e eu amei. Falei assim, esse daí deve ser meio que na mesma vibe, vou ler também. Mas esse livro foi, assim, intragável pra mim. Eu dei 1 estrela pra ele. E eu falei assim, nossa, voltei pra minha era, odeio ler. Não é possível que eu não tô achando livro legal. Mas esse, eu não gostei dos personagens. Tava rolando a investigação, aí era muito repetitivo. Era assim, vamos supor. O menino escreveu sobre você no blog, mas ele não postou. Então deve ter sido você que fez isso com ele. E aí ficou batendo nessa tecla o livro todo. E os pontos de vista, meio que tinham dois que eu gostava, e dois que era um muito sem sal e o outro pra mim que era, assim, impossível de ler. Do Nate e da Browning, eu acho que é assim que fala o nome dela, eram os melhores, obviamente. Aí tinha o do Cooper, que era indiferente pra mim, mas o da Ade pra mim era o pior. Se eu tivesse que ler mais um, eu até continuaria com a série, mas só de saber que eu vou ter que ler mais um ponto de vista dela, mais um capítulo do ponto de vista dela, pra mim era impossível. Outra coisa que deixou o livro muito superficial pra mim eram os comentários entre as coisas que estavam acontecendo. Então, tipo, nossa, ela falou, a cara dela estava péssima sem maquiagem, ou ele estava usando uma roupa de marca XYZ, sabe, tipo, irrelevante. E eu não gosto quando tem esse tipo de superficialidade em livro, sabe? Então, meio que não assisti a série, não pretendo continuar com a série de livros. Talvez eu assista a série na Netflix, mas ainda não assisti. Meio que desanimei, mas o primeiro livro eu dei 1 estrela, não curti. E aí, finalmente, o primeiro livro 5 estrelas do ano, que é melhor do que nos filmes. Eu tinha visto todo mundo falando desse livro, eu ainda não tinha lido, sabia que tinha namoro falso e, obviamente, eu ia amar. Comprei o livro e confesso que quando comecei a ler, fiquei chocada que os personagens eram adolescentes. Eu falei assim, não é possível. Quando começa a história na escola, eu falei assim, acho que ela é professora. E sei lá, porque eu achei que os personagens eram adultos já, não achava que era livro adolescente. E confesso que quando vi que era adolescente, fiquei super decepcionada e super, assim, preocupada, porque eu não costumo mais ler Young Adult. E eu falei assim, deu ruim. Mas eu estava totalmente errada. Ainda bem que eu continuei a ler, porque o Wes é, assim, um dos melhores personagens que eu já li. Eu imaginei o Wes como Milo Manheim e fez a história ficar, assim, 1000 vezes melhor. Eu amei todos os personagens e, lógico, o Wes é o meu favorito. A Liz, eu achei ela um pouquinho... É que como a gente vive dentro da cabeça dela o livro inteiro, eu achei um pouquinho complicado e, assim, terapia, né? Ela precisava muito de terapia. Essa questão dela se ver como protagonista, né, da história dela, viver como se a vida fosse um filme, eu conseguia me identificar em algumas partes, mas confesso que na maioria eu achava ela um pouquinho irritante, mas isso não tira a credibilidade. Eu gostei de todos os momentos que ela teve com o Wes e, lógico, né, o namoro falso, que não foi só um namoro falso, né, foi também um amigos que se odeiam, que enfim, né? Foi um friends to lovers, enemies to lovers, uma mistura de todos os tropes e, enfim, eu amei esse livro em 1 grau. A minha resenha no Goodreads é, tipo, imensa. Se eu fosse ler ela, eu ia ficar, tipo, 5 minutos lendo. Eu amei tudo que aconteceu nesse livro. É super fofinho, super, eu coloquei nos meus favoritos. E depois de ter lido esse livro, eu fui ler 1000 vezes Amor e fui, assim, uma decepção total, totalmente diferente do Melhor do que dos filmes. Eu tinha visto uma menina no TikTok falando na época que era melhor do que o Melhor do que nos filmes. Eu falei assim, não é possível, como que a autora vai superar isso, né? E eu terminei o Melhor do que dos filmes e já fui direto pro 1000 vezes Amor. E foi assim, 1000 vezes eu quis parar de ler o livro. Não foi 1000 vezes Amor, foi 1000 vezes não gostei. Essa coisa de ficar voltando o mesmo dia, eu já assisti, já li
coisas que deram muito certo e coisas que deram muito errado. Então, é muito jeito que escreve, porque fica meio repetitivo, fica chato, mas o que eu não gostei foi que a personagem, né, pra mim, ela ficou um pouco superficial. O meu maior problema, quer dizer, um dos, né, tivemos dois. Um deles foi que o namorado dela tá traindo ela, e aí ela fica voltando nesse dia, né, 1 milhão de vezes, e chega uma hora que ela fala assim, se eu não ver que ele tá me traindo, então significa que ele não me traiu, tá tudo bem. E assim, gente, querida, a gente tá vivendo esse mesmo dia por causa disso. Vamos ajudar aí a leitura? E não gostei da personagem principal. E aí, quando ela começa aquela sigla lá que ela fala pro dia das não consequências, o Nick, o interesse amoroso, ele nunca será Wes. Inclusive, agora que eu lembrei de uma cena do Melhor do que nos Filmes, tem uma parte que quando eu achava que o Wes não poderia ficar mais perfeito, ele oferece as batatas dele pra Liz e ele fala assim, eu sei que você gosta de comer, quer comer minha batata? E foi ali pra mim que ele era Endgame, era ele. E o Nick, nesse outro livro, pra mim, achei ele muito sensual. Então, talvez, se eu tivesse lido esse livro antes de Melhor do que nos Filmes ou em algum outro momento, eu não ia ter não gostado tanto. Mas ler logo depois do que Melhor do que nos Filmes, que eu amei, não tem como eu não comparar. E pra mim foi assim, muito ruim comparado. Então, talvez esse seja o motivo do meu cancelamento, que eu sei que essa autora tem uma fanbase aí muito grande, mas esse não rolou pra mim. E aí depois eu li O Apartamento em Paris. Esse livro, eu acho a capa dele super bonita, então é um dos livros que eu comprei pela capa e também porque vi muita gente falando que gostou. Eu li, eu não achei tudo isso, dei 3 estrelas pra ele, o que acho que me fez diminuir essa nota foi porque o livro é narrado em vários pontos de vista. E aí meio que tira essa incerteza das coisas, porque a gente tá seguindo esses personagens, e aí eu tô vendo o que um tá fazendo, eu tô vendo o que o outro tá fazendo, eu tô vendo. E acaba que fica também repetitivo, porque ficou uma coisa assim de... vi 2 pessoas no quarto. Aí depois, o outro personagem. Eu estava no quarto. Então, ver a mesma história sendo contada do ponto de vista de outras pessoas não é assim uma continuação, né? Eu vivi isso, aí aquela pessoa viveu aquilo, e aí sobra essa coisa da incerteza, do mistério, né? De realmente desses livros de investigação. Então, pra mim foi ok, mas eu gostei que tudo é muito amarradinho no Apartamento de Paris. Achei que tudo fez muito sentido, mas foi o primeiro livro que eu consegui descobrir o final desses livros de investigação. Então eu já sabia, eu só queria descobrir como tinha acontecido, mas eu já sabia quem que... Enfim, né, não vou dar spoiler. Mas eu já imaginava e foi realmente o que eu achei. Mas assim, não foi um livro ruim, foi um livro bom, eu devorei. Eu tenho um sério problema com esses livros de investigação, que eu começo lendo eles muito devagar e aí depois do 30% eu termino o livro inteiro e eu termino tão rápido que depois de um tempo eu esqueço o final. Mas esse eu lembro, porque talvez tenha sido porque eu descobri antes, então me marcou. Mas, num todo, não é um livro ruim, mas eu esperava, assim, algo melhor. Eu dei 3 estrelas pra ele. E logo na sequência, eu li o Lista de Convidados, que é da mesma autora. Esse eu tinha já comprado antes, até inclusive do Apartamento, mas eu quis ler O Apartamento em Paris. Esse livro eu achei ele muito mais enrolado do que O Apartamento em Paris, nessa questão dos pontos de vista. Era muito repetitivo, teve um problema lá que eles tiveram na escola, e aí eles ficavam repetindo, tipo, batendo naquela tecla toda vez. Eu tava assim, tá, eu já entendi que os personagens são horríveis, péssimos, né, odiáveis. E aí, né, eu acho que se eu tivesse começado a ler o livro na página 100, ainda teria sido enrolado, e não teria feito diferença o começo, sabe? Porque realmente é muito repetitivo. E esse, mais do que O Apartamento em Paris, aquela questão lá, eu fiz tal coisa, vi 2 pessoas na floresta, eu estava na floresta. Era sempre assim. Então, aí ficou meio repetitivo também, o final foi um plot twist. Vi muita gente falando desse livro que amou, mas pra mim foi assim, bem arrastado a leitura. Eu acho que pra esse eu dei 1 estrela, eu realmente não curti. E aí também na última Bienal eu comprei o box da série do Povo do Ar, né? E talvez esse seja o motivo, o vídeo que eu tô voltando pro canal vai ser o motivo do meu cancelamento, né? Eu li O Príncipe Cruel e eu sei que todo mundo ama essa série, mas assim, eu realmente tentei.
Eu tentei gostar, eu tentei entender por que todo mundo gosta, mas eu realmente não consegui. Eu dei também uma estrela pra esse livro. Li assim, super arrastada, não sei o que eu vou fazer agora, porque eu comprei o box, então eu tenho os outros livros, mas agora não tô afim de ler, não é uma coisa que eu tenho a intenção. Pra mim, o pior personagem do livro todo foi o Locke. Tem uma cena em particular que ele fala que a Jude duelou por ele e... Gente, cara, sem noção. Nossa, eu odiei ele. Eu queria saber o que vai acontecer nos próximos livros, nas próximas histórias. Sim, vou ler os livros. Não sei, talvez eu só procure no YouTube resenha. É muito difícil livros com adolescentes que conseguem, assim, vencer o mundo, sabe? Vencer batalhas e fazer tudo. E não, pra mim não rolou. Eu não consegui gostar de nenhum personagem, então foi, assim, realmente algo que eu não estava esperando. Porque eu não esperava amar o primeiro livro, porque fantasia, coisas que não existem, pra mim já é um pouco difícil. Eu já li coisas que todo mundo ama e eu achei, tipo, ok, mas esse... E já li coisas também que eu amei, né, de fantasia. Mas esse, pra mim, não rolou. Outros 5 estrelas, finalmente, né, depois de ter lido muito bom. Aí tem muito... É alto... É 2 extremos, né, nas minhas leituras, basicamente. Ou eu tô amando ou eu tô odiando. O outro livro que eu li foi Belo Mundo Onde Você Está, da Sally Rooney. Eu também comprei esse livro na Bienal de 2022, não tinha lido até agora. E ainda bem que eu não tinha lido, porque eu acho que eu li no momento que era pra eu ter lido, sabe? Porque o livro respondeu muitos questionamentos que eu estava tendo. Então eu acho que se eu tivesse lido ele quando eu comprei, eu não ia ter gostado tanto como eu gostei. Então, eu acho que ele conversou muito com o que eu tava sentindo, com o que eu tava passando. Eu tinha lido Pessoas Normais e Conversa Entre Amigos. Eu amei Pessoas Normais e não gostei de Conversa Entre Amigos. E eu falei assim, ixi, esse é amar ou odiar, né? E eu gostei muito, 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 muito. Eu gosto como a Sally Rooney representa o ser humano ali, né? E as pessoas que ela escreve. Eu sei que tem gente que não gosta, fala, ai, não gostei desse personagem e tal. Pra mim, quem não gosta dos personagens da Sally Rooney é porque tá lendo o livro dela errado. Tipo, não entendeu qual é a intenção, sabe? E todo mundo fala, ah, os personagens dela são tão chatos e tarará. Eu falei assim, mas não somos todos chatos em alguma coisa? Então eu gosto muito que não tem enfeite nas coisas que ela escreve. Eu gostei muito dos e-mails. Os e-mails são muito, muito, muito bons. E a personagem que é escritora, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas eu fico me perguntando quanto os questionamentos dela e as questões que ela levanta na história são questões que a própria Sally Rooney passa ou passou, enfim, porque ela também é uma escritora e a escritora do livro, ela teve um grande, né, uma grande obra e aí ela ficou famosa e aí, enfim, fica essa cobrança do que ela tem que escrever ou não. E, enfim, eu gosto muito, muito, muito. Tem, inclusive, na minha resenha eu coloquei uma frase, né, do livro, que ela fala assim: o problema do romance contemporâneo euro-americano é que, para sua integridade estrutural, ele se vale da suspensão das realidades vividas pela maioria dos seres humanos na Terra. E eu acho que é isso que realmente define a Sally Rooney, né? E os livros dela, no caso. E eu amei esse, amei, amei, amei. Realmente me fez até querer reler Pessoas Normais, porque foi muito bom. Me passou a mesma vibe, assim, de história real. Depois, nessa oscilação de emoções, né, de amar um livro e odiar um outro, eu li Já Que Você Perguntou, e esse eu dei uma estrela pra ele. E eu tinha certeza que eu ia amar esse livro, porque a capa dele é maravilhosa. É romance, é pessoa normal, encontra astro de cinema e tinha tudo pra ser incrível. Vi muita gente falando que amou, mas eu não gostei. O meu maior problema foi que a personagem principal, ela passa 10 anos obcecada pelo cara que ela simplesmente beijou. E, enfim, né? Todo mal entendido, tudo que aconteceu na história é tão... que assim, vamos parar pra conversar como adultos que vocês são no livro e vamos, né, seguir em frente com essa história, mas não acontece. Como ela é obcecada por ele, eu achei que ela objetificou o personagem do jeito que ela reclama, né, que as outras pessoas fazem. A própria personagem fez isso, ela ficava, uau, Gabe Parker, como ele é másculo, uau, Gabe Parker, mesmo não tão másculo, ainda é bonito. Tipo, ela só focava no corpo do cara
E ela escreveu uma matéria, e aí eu fico me perguntando, quem iria acreditar naquilo que ela escreveu? Porque ela fala que conheceu ele, foi pra casa dele, lá, 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 lá. Aí eu fico pensando, tudo bem que foram alguns anos, né, atrás, só que hoje em dia é a mesma coisa que se eu encontrasse o Harry Styles na Itália e falasse que eu conheci ele, fui pra casa dele. Quem realmente ia comprar essa ideia, sabe? Tudo o que ela narrou lá, né? Quem iria acreditar que aquilo era realmente verdade? E aí ela, pelo menos assim, eu acho que uma pessoa normal tem consciência de que se você faz isso, tipo, se eu postasse essa reportagem que eu fui pra casa do Harry Styles, ia ser uma proporção muito grande. Então, tipo, como que ela publica aquilo e aí fica remoendo e achando ruim das coisas que aconteceram depois, sabe? Era uma coisa muito óbvia. Tem até uma parte que o Gabe fala pra ela, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas ele fala, você postou aquilo, então tome a responsabilidade daquilo que você escreveu, sabe? E enfim, achei. Ai, um outro problema que eu tive foi com a tradução. A cachorrinha deles se chama Ted, em inglês, né? E em português eles traduziram o nome pra Ursinha. E aí toda vez que falava Ursinha ficava uma coisinha tão infantil pra dois personagens de 33 anos estarem falando. Enfim, eu disse, eu tô em dois extremos. Ou eu tô amando, ou eu tô assim, sendo muito picky, né? Sobre cada coisinha da história. E esse realmente pra mim não rolou. E aí, subindo na escala aí, né, depois de odiar o livro, agora vamos para o livro que eu amei, porque tá sendo assim, né? Eu li Amor, teoricamente, da Ellie Hazelwood, e é o meu favorito dela, não tem como. Eu amei esse livro num grau, eu amei o casal. Eu queria muito, muito, assim, sempre ter um tempo livre pra poder ler. Quando eu tinha que trabalhar, eu falava assim, poxa vida, eu vou ter que parar de ler pra trabalhar, ou poxa vida, eu vou ter que parar de ler pra fazer qualquer outra coisa. Eu queria estar lendo o tempo todo. Eu amei os personagens. Eu amei que o Jack assistiu a série de Crepúsculo por ela, a série de filmes, né? No caso do Crepúsculo por ela. Eu amei o romance, amei como ele se preocupava com a diabetes dela e todos os. É muito aquele ato de serviço, né? Linguagem do amor aí. E tudo que ele fazia quando ele levava castanhas pra ela, quando ele tava perguntando pra ela se ela já tinha medido a glicemia. Perfeito. É aquela coisa de parabéns por fazer o mínimo, ele tinha que se importar, mas mesmo assim, eu acho fofo. E eu amei o casal. Amei a família, a história com a avó, né, que tava presente lá. Confesso que aquela parte do professor dela, achei ele péssimo, péssimo, péssimo. Só queria que viesse logo o Exposed pra ele ser cancelado, sabe? Queria que ela se livrasse dele. Meu único problema com esses livros, né, é que a Elsie, ela sempre falava que o Jack era muito grande. Tipo, oh, nossa, ele é muito alto, ele é muito... E eu tenho dificuldade de picture in my mind, né? De criar essa imagem na minha cabeça enquanto eu tô lendo. Do quê? E aí quando fala que o cara era muito alto, muito grande, eu sempre imagino, tipo, a fera. Da Bela e a Fera. Eu já falei isso em algum outro vídeo. Mas toda vez que fala que fica batendo nessa tecla de que o personagem era muito grande, eu fico imaginando ele como uma fera. E aí é um problema. Confesso que todo o insta-love aí dele por ela, que ele fala que já se apaixonou por ela desde o primeiro dia, mas que não podia ficar com ela, blá 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 blá. Né, tira um pouco a credibilidade do casal pra mim, mas enfim, né, eu relevei porque num todo foi o meu livro favorito da Ellie. A história do artigo, eu acho sim que também teria como ter sido resolvido muito antes, mas não foi, era só eles terem conversado, mas fora isso, eu amei, amei, amei. Dei 5 estrelas, é o meu favorito da Ellie Hazelwood, 100%. E aí os 3 últimos livros que eu li, eu não vou falar muito sobre eles porque eu quero fazer um vídeo separado só sobre eles, porque casou dos 3 serem romance com namoro falso. Então eu quero fazer um livro só de namoro falso, que foi esses livros que eu li no mês de agosto. E o primeiro que eu li foi o Nem Te Conto, da Emily Henry. Eu só vou falar um pouquinho o que eu achei e as minhas considerações. Nem Te Conto, amei. Tenho certeza de que destruiu a experiência de todos os livros de romance que eu vou ler depois dele. Foi, assim, livro favoritado, melhores que eu já li, favorito da Emily Henry, talvez o melhor livro do ano, já vou chamar já. Não acho que algum vai superar o Nem Te Conto. Tudo que eu tô lendo agora não tem o brilho
da história que foi perfeito pra mim. Eu vi que teve muita gente que amou, teve muita gente que achou ok, teve muita gente que odiou, né? Então eu tô no grupo que amei, favoritei, melhor livro da Emily Henry. O Miles é assim, tudo pra mim. Depois eu li Para Sempre Seu, da Abby Jimenez, e eu tinha também muita vontade de ler os livros dela, porque tá todo mundo falando daquele Just for the Summer, mas tá caríssimo na Amazon, ainda não foi publicado aqui no Brasil, então eu falei assim, vou ler outro. E aí comprei esse na livraria, porque pela sinopse achei que fosse o que eu iria gostar mais, por conta do namoro falso. E eu gostei, achei super fofinho, mas eu acho que também tive o problema de ter lido ele depois do Nem Te Conto, que foi assim, o melhor. Mas eu gostei. Não dei 5 estrelas porque não achei tão bom. É impossível não comparar agora com o Nem Te Conto. Eu não achei tão bom quanto, então eu dei 4 estrelas pra ele, mas também achei assim, fofíssimo. Eu até já comprei o Parte do Seu Mundo, que na verdade era antes desse, mas não interfere na história, né? São só personagens mencionados nesse livro. Então, e romance a gente sabe, né? Que o personagem vai ficar junto. Então, tá tudo ok. E o último livro que eu li foi Um Favorzinho do Vizinho. E esse pra mim foi assim, muito ruim. Não gostei do namoro falso, achei que os personagens não tinham química. Nada realmente acontecia. Tipo, eles estavam em Nova York e não teve nenhuma ida a lugares que geram um conteúdo legal, sabe? Tipo, vamos andar de caiaque, que nem teve no Nem Te Conto. Teve todo um capítulo fofo só pra aquilo. E esse, eles estavam em Nova York, tinha tanta coisa pra fazer. Tem um dia que eles vão na biblioteca, ou no sebo, enfim. E aí tem um dia que eles vão numa sessão de autógrafos e no final só que eles falam que eles estão vendo a árvore lá em Nova York e tal. Então, tipo, realmente, foi o livro todo muito pensando na idade dos personagens, não fazia sentido que aquilo estava acontecendo com pessoas assim, mais velhas. Parecia que era um livro adulto num corpo de adolescente. Não. Um adolescente no corpo de um adulto, ao contrário. Então tudo ficou muito infantilizado pra mim, eu não gostei, mas vou falar mais do porquê no vídeo. Oi, aqui sou eu do futuro, que eu acabei de gravar um outro vídeo e simplesmente lembrei que eu não tinha falado que eu li A Noiva. É Noiva só, né? Eu sempre falo A Noiva. Da Ali Hazelwood, também. Li com a minha amiga, a gente fez essa leitura conjunta. E vou falar desse livro aqui porque tenho que comentar sobre. Eu não sei se eu amei ou se eu não gostei desse livro. Mas, em um todo, eu gostei. Eu dei 3 estrelas pra ele. Poderia ter sido 4 estrelas se não fosse aquele último hot do penúltimo capítulo. Quem vai saber do que eu tô falando. E assim, eu gostei muito que o romance e a política foram super equilibrados. Gostei dessa coisa do colateral. Gostei do casamento por conveniência. De como as coisas foram justificadas. Desse mundo em que vampiros, lobisomens e humanos habitam em conjunto. Achei super legal. Eu gostei de como a irmã do Locke teve um papel importante na história e a relação que eles criaram, né? Que eles já tinham, no caso, né? Como isso ficou na história. E achei que a Misery, ela também foi uma boa personagem. Eu não tive problemas com personagens, mas eu acho que teve várias coisas que poderia ter sido deixada pra interpretação do leitor. Preferia não ter lido, mas essas cenas, né? Mas o livro em si eu achei interessante. Eu dei 3 estrelas, como eu disse. Eu ia dar 4 estrelas se não fosse aquele penúltimo ou último capítulo, agora eu não tenho certeza. Mas fora isso, eu gostei, achei um livro super diferente, não é um livro que eu tô acostumada a ler, mas valeu a leitura. Por quanto tempo vou lembrar desses personagens e sobre o que aconteceu, eu não sei, mas eu sei do que eu nunca me esquecerei. Então foi isso, eu acho que eu já tô falando há mais de 1 hora, não sei o quão longo vai ficar esse vídeo, espero que você tenha assistido até o final. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal, se essa é a primeira vez que você está por aqui. E também deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros que eu mencionei, se você amou algum livro que eu odiei, ou se você odiou algum livro que eu amei. Deixa aqui o que você achou sobre essas leituras. E a gente se vê no próximo vídeo, então tchau!